Namastê. Penetra surdamente no mundo das palavras. Lá estão os poemas que esperam para ser escritos. Sejam então bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da sua revista Reviston. A convite da querida Janaína, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a relação professor-aluno. Então eu comecei com esse trechinho de um texto de Carlos Drummond que diz: penetra surdamente, de maneira silenciosa, no mundo das palavras, onde estão os poemas que esperam para ser escritos. E assim é quando a gente adentra pela primeira vez numa sala de yoga, esse primeiro encontro tão precioso entre aluno e professor. Um lugar de começo em que a gente precisa perceber esse espaço que gera uma certa porosidade, uma grande liberdade, para que essa relação vá se construindo aos poucos. Então a primeira coisa que eu queria salientar a importância, né, na construção dessa relação, nesse primeiro olhar, nesse primeiro instante, de se ter uma certa paciência, um cuidado, de tentar perceber aquele aluno que chega na sua sala enquanto professor, quais são as buscas dele. Ao mesmo tempo, a gente como aluno, quando pisa pela primeira vez na sala de um guru, de um professor, de uma professora, dar a chance de chegar até o final daquela prática, talvez insistir por mais algumas aulas, para que essa relação realmente vá se construindo de uma maneira um pouco mais profunda e completamente verdadeira. Eu gosto muito de usar essa expressão, essa dica, esse jogo, da gente tentar sempre observar com o olhar da criança, com esse olhar mais puro, quando a gente vai começar algo, né? Sem carregar todo o pré-julgamento que às vezes a gente traz na mochila, sem colocar expectativas e ao mesmo tempo perceber que nenhum encontro é por acaso, não é por acaso que vocês chegaram a esse encontro nesse momento, que o yoga ou qualquer outro estudo apareceu na sua vida naquele momento. Uma vez que essa relação já foi iniciada, já fomos apresentados, eu vim de uma época em que a gente decorava nome e sobrenome dos nossos amiguinhos na escola e muitas vezes até a gente memorizava junto o número de telefone, a data de nascimento, né, o aniversário dessas pessoas. E eu sinto que muitas vezes com todo o recurso virtual que a gente tem hoje, as relações, por mais que a rede, né, que a internet aproxima nessa distância, de uma certa forma também distancia. Então eu sinto muito importante no meu papel como professor saber o nome daquela aluna, daquele aluno, procurar conhecer um pouco de onde ele veio, aonde ele quer chegar, o que fez com que ele chegasse até aquela sala. E ao mesmo tempo perceber quais são as aptidões, quais são os dons desse aluno que chega pra gente como um presente. E ao mesmo tempo, quem é o novo professor que renasce, que se recria a partir de cada novo aluno que aparece. Essa sensibilidade eu acho que é muito importante para a gente conseguir guiar os nossos alunos e a gente, enquanto aluno, também se permitir ser guiado por um professor que tem esse olhar mais sensível, de aproveitar das nossas aptidões, das nossas tendências naturais, para ir indicando esse caminho do yoga, que mais cedo ou mais tarde você vai perceber que a gente vai trilhar de uma maneira um pouco mais solitária, né? Vai ter esse professor ali percebendo se você é mais corporal, se você é mais
intuitivo, se você gosta de ler, se você gosta mais de meditação, ou se você se conecta mais com a questão do sagrado, e assim direcionando a prática de uma maneira que ela consiga te envolver para chegar nesse caminho que é uno, né? Que é de união, que é um caminho do yoga, que é do autoconhecimento, que é perceber que no fundo não tem diferença, que todos nós estamos atuando aí nesse mundão buscando felicidade e agindo da maneira que a gente julga ser a melhor e a mais correta. Então eu acho que esse olhar sensível de, no começo, captar as aptidões do aluno, investir nesses dons, nessa real natureza dele, para ir ajudando mesmo como de mão dada nessa caminhada pela trilha yógica. E esse discernimento que a gente tanto busca também é ter a humildade e perceber, enquanto professores e alunos, que não existe um melhor ou um pior caminho, que não existe um caminho certo e um caminho errado. Existe o caminho de cada um, e esse caminho é completamente genuíno e sagrado. Não existe uma fórmula. Você vai trilhar o seu caminho da paz, do entendimento, do bem-estar, da não violência, do desapego, elementos que estão presentes para todos nós que estudamos o yoga, mas elementos que vão permear a nossa caminhada, a nossa vida de maneiras completamente diferentes. Aquela velha frase, né, que a diferença do remédio e do veneno está na dose. Então, muitas vezes o que é super indicado para uma pessoa talvez não vá funcionar para outra, e esse olhar sensível de perceber qual que é o remédio e qual que é o veneno, né, para cada aluno, vai depender muito da nossa visão, da nossa abertura como professores também mutáveis. Ainda nesse pensamento de que existe algo que é uno, né, que é único em todos nós, seres humanos, eu acho que é um grande aprendizado a gente conhecer a nossa real natureza, mas também as nossas tendências naturais, né? O que impulsiona cada um. No sentido de não querer imitar ninguém, a gente como aluno não se comparar, perceber que todo mundo que está numa sala de yoga tem os seus pontos de conforto, mas também tem algo que vai te desafiar em algum sentido, e às vezes isso varia muito de pessoa para pessoa. Ao mesmo tempo, como professores, a gente também utilizar dessa nossa real natureza, dessa nossa verdade, para criar o nosso estilo de proposta de prática, de proposta de estudo, para que a gente consiga sustentar quem a gente realmente é, né? Às vezes, se você acaba se projetando em uma outra pessoa ou em um outro professor, você tente construir uma personalidade que não é a sua real e acaba ficando talvez não tão sincero, não tão fiel com quem você realmente é. Então a gente olhar para o que a gente expressa, né? Qual é a expressão desse corpo, dessa voz, dessa mente, e usar desses pontos fortes a favor para que a gente consiga caminhar juntos nessa relação professor e aluno que vai ser construída e vai ser transformada a cada etapa desse conhecimento. E que é um conhecimento que ele não tem um fim. Ele vai sempre continuar. Ele não cessa. Quanto mais você mergulha, mais você tem vontade de adentrar e até mesmo como professores perceber essa necessidade de continuar estudando, né? Cada dúvida de um aluno que aparece, cada novo aluno que aparece é uma chance novamente daquele aluno se tornar nosso professor, da gente voltar a estudar, voltar a tentar oferecer para ele tudo o que ele precisa para se sentir seguro e acolhido nessa caminhada. Outro ponto muito importante, que foi na verdade o grande motivo, né, desse convite da Janaína, foi em como nós, como professores, influenciamos nessa caminhada de vocês. E eu acho que é muito pertinente que hoje em dia a gente ressalte essa diferença entre guru, instrutor, professor. Tentar não idealizar o seu professor, perceber que ali também tem um ser humano com falhas, com dificuldades, com virtudes e também com defeitos que, como você, a gente busca ir melhorando e aprimorando.
Muitas vezes a gente acaba endeusando, né, o nosso professor, ou mesmo construindo um estereótipo que é do professor de yoga, né, que é de uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito zen, uma pessoa que provavelmente seja vegetariana ou vegana, uma pessoa que você imagina que não bebe uma taça de vinho. E eu acho que o mundo está cheio de possibilidades e a gente pode aprender com todos. Perceber que todo mundo que passa no nosso caminho e que ao mesmo tempo, quando você se coloca no caminho de alguém, a relação guru-discípulo está estabelecida. Até mesmo nas nossas relações familiares, o tempo inteiro esses papéis vão cambiando, né? Vão sendo trocados aí ao longo da nossa vida. Então, como alunos, por favor, não pensem que nós, professores, somos tão perfeitos. Estamos aqui encarnados em corpo, em mente, em respiração, para também continuar trilhando esse nosso caminho de aprendizado, e com certeza a gente deve muito desse aprendizado a vocês. O meu processo de aprendizado, enquanto eu fui apenas aluno, do momento em que eu tomei coragem de estar na frente de uma sala e me colocar e perceber que para eu me sentir confortável eu ia precisar aprofundar, entender mais, é extremamente precioso. E permitam-se essas relações fluidas, não engessadas, não estereotipadas, que como tudo na vida é movimento, e perceber que esse equilíbrio que a gente tanto busca, né, às vezes é um equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio em fluidez, um equilíbrio líquido e não estático. Assim como a gente busca na postura, sthira sukham, conforto na permanência, a gente já sabe através dos nossos estudos de que nada é realmente permanente. Tudo continua girando, dançando como essa música, essa dança de Shiva. Acho que é isso, temos esse assunto iniciado. Agradeço novamente a Reviston pelo convite. Nos vemos, continuem praticando. Qualquer dúvida, procurem a Jana, me procurem. Temos um canal de práticas de yoga no YouTube, que é o Turn On Yoga, que a gente aproveitou desse momento da quarentena justamente para abrir um pouco o olhar e realmente tentar levar um pouco da prática, do estudo, da disciplina, da filosofia do yoga, talvez para quem não tem tanto acesso, e para que vocês, alunos, nós, professores, continuemos construindo essa nossa relação que é necessária, que é essencial. Namastê!